Sonhei que comprava pão com R$ 10. E o troco, eu não me lembro, veio em moedas. Mas as moedas eram de outro país. Parte 2. Então eu falei para a atendente que estava errado o troco. Era para ser menos e era mais e muitas moedas. Pratas novinha. Olha, esse som é muito bom, mulher. Terceiro, fui trocar e a moça disse que não ia trocar. Epa, não é para trocar não. Mas ficou enrolando só para eu não pegar as moedas de volta. Então escutei algo falando que as moedas eram para mim. É os dons. DNA. Era de qual nação? Era de qual nação? Virei para a atendente e começou do nada a pintar as paredes da padaria de branco e disse a ela: então deixa para lá, eu vou ficar com a moeda. Pronto. Aí tá bom. E ela disse: tá bom, tá bom. Mateus, na boca não, tá. Aquele menino é lindo, né? Não reclamou e eu fui embora. E muitas moedas de outro país, certo? Qual era o outro país? Hã? É. Então você tem um DNA desse país. É um dom, é uma bênção de outro país. Que será? É da Europa? Hã? Não sei, pastor, qual era? Peça para Jesus mostrar. Não era daqui. Então é uma bênção genética de outro país para você. Tá? Esse sonho é muito bom. Vamos tomar café? Que se cumpra na sua vida. Bata o pé direito no chão. Em nome de Jesus, 1. Em nome de Jesus, 2. Em nome de Jesus, 3. Que se cumpra em minha vida. Todos nós somos mistos, né? Todos nós. De um lado da minha família é judeu. Judeu com siciliano. Do outro é italiano com raça de índio. E é? É. Eu tô até pensando em tomar metade da Amazônia porque eu sou um índio, eu tenho direito, tá? Epa! Então, assim, nós é uma mistura. E você pode puxar o DNA desses antepassados. Sim, a minha bisavó era judia alemã. E eu sonhei muitas vezes numa guerra na Alemanha. Eu era alemão. Então você pode puxar. Essas moedas aí são bênçãos, dons e maravilhas de outra nação. Eu aconselho você procurar no seu sobrenome, nos seus antepassados, de quem você puxou. E quem você mais gostar, você arruma em moedas. Eu tenho moedas aqui de Israel, eu tenho moedas da Alemanha. Cuidado, essas moedas desaparecem. Independente de ser antigo ou não, porque moeda não é dinheiro. Obrigado, meu amor. Um cheiro, tá? Obrigado aí pelo pão de alho. Então, assim, peça para Deus desenvolver seu DNA. Veja aí como desentupir o DNA, Joilson de Assis. Olha, como desentupir o DNA, Joilson de Assis. Você quer vencer na vida? Desentupa o DNA. Por exemplo, se a moeda é europeia, então qual tipo da Europa você é? Se a moeda é israelense, se a moeda... Aí você, se você não sabe, pede e Deus mostra. E pintando a parede de branco, é bom. É limpando, é pintando. A parede está ligada à estrutura. Se você desenvolver esses dons, você está na boa. Os dons faz você brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, 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 brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Já sonhei muito eu na China e no Japão, então você deve ter DNA. Eu também sonhei na China, antiga China. 5.000 anos antes de Cristo. Na época que o nome deles era Dalai-Lama. Olha, o melhor sonho é aquele que desperta o DNA em você. É como a cobra. A cobra, ela sabe de tudo que os seus antepassados sabem. Se a cobra sabe de tudo que os seus antepassados sabem, então ela tem uma vantagem sobre os demais animais. Por isso que a Bíblia fala que a cobra é o animal mais sabido da terra. Porque ela tem um DNA aberto.
E é a cobra que tem autogênese também, o sapo também tem autogênese. Então, você pode desenvolver. Eu pedia muito a Deus para desenvolver. Eu me sentia muito burro. E ainda, de vez em quando, me sinto. E eu pedia muito a Jesus Cristo para me desenvolver. Eu não queria ser apenas um pastor papagaio, que fala aquilo que os outros falam. Eu queria falar coisas diferentes. E ao vivo, como eu estou falando aqui com você, eu não preciso copiar nada de ninguém. A fonte é o dom. E aí eu comecei a viajar para o passado. Eu fui padre, Frei Lourenço de Benzó, fui bispo muitas vezes, índio, maia, e todos eles viraram livros, tá aqui, tudo datilografado aqui. Não tinha nem computador. Como é que o pastor sonha sendo padre? E aí, cada ida que eu ia, quando eu voltava calibrado. Frei Lourenço de Benzó, Frei Domingues, eu fui holandês nos sonhos. Eu fui inglês, espanhol, judeu, alemão. Olha, e cada vez que eu ia, quando eu voltava diferente. E eu pedindo a Deus para me desenvolver. Então o desenvolvimento não está no futuro. O desenvolvimento está no passado. E aí a minha mente começou a mudar, as viagens astrais começaram a acontecer. E muitas informações que eu tenho para você está me assistindo, porque você gosta das informações, vem de viagem astral. Vem de viagens astral. E essas viagens astrais era nítido, como se eu estivesse falando com você agora aqui. Como é que eu sonho sendo inglês? Aí, uma dessas viagens astral é o livro Bahia dos Holandeses. A outra é o livro Riacho das Quengas. Aí tem Vento Maldito, tem várias histórias da China. Eu também fui chinês. Eu vim atrás de um mineral aqui, um mineral que muda a força da espada. Olha, então, quando se tem um sonho com outro país, é porque você pode, o anjo está te avisando. Você tem o DNA de tal país, você pode desenvolver. Não quer dizer que você vá desenvolver, porque tem gente que é tão parado, que só vai desenvolver depois da morte, né? Quando a gente morrer, aí a gente desenvolve geral. Mas, se a pessoa quiser desenvolver, ele desenvolve. Desenvolve, e isso é de dentro para fora. De dentro para fora. O poder está em Deus e no dom. Se você tiver um dom, e esse dom começar a funcionar, você bota para descer. Dom de ganhar dinheiro, dom de curar, dom de pregar. A gente pensa que dom é só um negócio de igreja, né? Dom de visão, não. Dom de administrar, veja aí, tá? Dom de administrar, o cara é um leso. Pediu a Deus para administrar, e aí comprou uns boizinhos, ele trabalhava numa fazenda. Hoje ele é fazendeiro, tem 2, 3 Hilux. E aí, por quê? Pediu a Deus o dom de administrar. E esse dom está dentro de você. Dentro de você. Não é só dom de não. Você é um marceneiro? Peça um dom a Deus que você se torna um super marceneiro. O dom faz você brilhar. E os dons se encontram nos antepassados. Quantos antepassados existiram antes de você? Antes de Joicim, de Assisim existir, quantas pessoas não houveram? Quantos antecederam Dona Marinete e seu Joel? Quantos? Mas está tudo entupido. Aí você vai lá e desentope. Você está entendendo? Você vai lá e desentope. O livro Bahia dos Holandeses é uma viagem astral. Veja aí o que é uma viagem astral. Não, pastor, eu gosto daquela viagem astral que eu vou para o inferno, ver o cão, ver os pastores tudo no inferno, os cantores evangélicos. Não, isso aí é outra coisa. O sonho de viagem astral, ele está dizendo, você pode desenvolver. Então, quando eu sonhei que eu era Frei Lourenço, os conflitos que Frei Lourenço teve me trouxeram alguma sabedoria. Quando eu voltei do sonho, eu trouxe essa sabedoria comigo. Você está entendendo? É na minha área, religião.
E aí, meu pai tem família judia, né? Então eu cheguei lá em Santa Cruz, aí teve uma irmã, disse, pastor, eu tive um sonho. O sonho é que esse dom seu vem do seu pai. E ela não sabia que meu pai é de descendência judia. Diga ele, disse, a sua mãe tem participação, mas o dom vem do pai. Eu digo, meu pai interpretava sonho mesmo. Então vem da família dele. Então a família do meu pai era judeu, alemão. Eram os dois. Né? E aí foi bloqueada. Por que foi bloqueada? Às vezes é um casamento que não é aceito. Às vezes é um moído entre pai e filho. Aí é bloqueado. Aí a pessoa fica entupido. Se você for agir com o conhecimento que você tem hoje, não dá tempo. Você passa de 5 anos até 25 anos estudando. B mais A, B mais E, B mais I, B. Aí depois dos 25 até 35 tentando arrumar um emprego. Quando você pensar em viver, você já é um cagado, já é um velho, uma véia. O nosso desenvolvimento é muito devagar, velho. Olha bem, o jovem passa estudando até 25 anos. Depois de 25 anos vai se formar quase perto dos 30. Quando se forma, quando ele vem assim acordar para arrumar um emprego na área que ele se formou, aí já vai 40, 50 anos. Quando ele vem construir um patrimônio, aí vem o pessoal de Brasília querendo tomar. Mas aí, quando ele pensa em viver, já está perto de morrer. Com 60 anos, 70. Lascou, velho. Se você for confiar no conhecimento, B mais A, B mais E, B mais I, B. Por isso que o superdotado bota para arrasar. Eu pedia muito a Jesus Cristo, sabe meu DNA, eu me sinto tão burro. Você pega um celular desse e dá para uma pessoa comum, ele vai ficar jogando joguetica, vendo mulher nua, nudes, mandando foto do treco-treco. Você pega um celular desse aqui e dá para um superdotado. No mínimo, o superdotado vira hacker. Ele entra na NASA, entra nos computadores de Brasília, tal. Ou seja, qual é a diferença? O superdotado. Entendeu? Você pega uma pessoa, dá toda a assistência a ele, bota ele no melhor colégio do mundo, canta. Você pega um superdotado, joga no cabaré, ele vira cantor e ganha o Brasil inteiro. Aí depois tira do cabaré, bota na igreja, ele vira cantor gospel e ganha o Brasil inteiro. Vai! É o dom, velho, é o dom faz você brilhar. Se a gente for na velocidade que a gente nasce, que a gente caga nas calças até 5 anos, tira o tolete, mamãe. Aí depois de 5 anos a gente vira rapazinho. Quando a gente vem pensar em existir, velho, a gente já tá com mais de 30 anos. É lento demais. É lento demais. Por isso que os donos da terra estão querendo mudar o DNA das pessoas. E agora com esse flúor, é que a gente tá ficando leso mesmo. Aí quando o cara vinha pensar em viver, velho, botar um escritório, comprar uma casa, fazer um terreno, 60. Com 70 anos, eita! As coisas, epa! Olha, então assim, a questão é que se você abrir o DNA agora e o dom for forte, aí você bota para arrasar. Isso está em questão de DNA. Tem pastor que passou 30 anos numa igreja, não saiu de 5 membros. Eu conheço pastores, fiel a Deus, que eles passaram 30 anos numa igreja. Sabe quantos membros tem a igreja dele? No máximo 20, com a família dele. E conheço outro que em 30 anos construiu 4.000 igrejas. Porque esse é o Senhor. E o outro não é do Senhor, não? Isso é poder de dom. Isso é principado. Como é que um pastor passa 30 anos e tem só 20 membros? Ou ele é muito ruim, ou ele não desenvolveu. E como é outro em 20 anos, tem 4.000 igrejas, véi! Aí quando abre o DNA, meu irmão, aí bota pra arrasar. Quem tá me entendendo, gente? Você vai lá pro catamarã vender
coisas do Paraguai. Olha aqui, dona Marinha, a caneta. Eu quero ver de vocês, ou de mim mesmo, que indo pro catamarã lá do Rio de Janeiro, você consegue, vendendo caneta, comprar 3 emissoras de rádio e televisão. Tome! E em 70, 80 anos de vida, botar para descer em 3 emissoras de televisão e ter o programa de maior audiência do Brasil. Vou queimar a sua amanhã, viu? Falei em você agorinha. Ei, falar com o Fernando, hein? Falar com o Fernando. Me lembra, mulher, para mandar o telefone para você, eu mandei, foi. Isso é mistério mesmo, pastor. É mistério, é DNA. É DNA. Eu quero desafiar qualquer um ir pro catamarã, vender canetinha, vender produto da China. E em menos de 10 anos você ter 3 televisões. 3 televisão. 3. 1, 2, 3. Um banco. E um patrimônio incrível. Gente, isso não é normal. Isso é DNA. Isso é DNA. Eu vou fazer força. Epa, não faça força demais não, calma. Vou fazer força. Eita, pílula, velho. Tá fazendo muita força. E esses caras não fazem força não? É DNA. O DNA abriu. O DNA abriu, meu amigo. Aí viu os antepassados. Tem filmes que dão dica. Tem um filme daquele cara do mar, Pirata dos Caribe, que eles enfrentam outra turma. Eles vão enfrentar uma turma de barco e outra de barco. Piratas do Caribe, né? E aí eles invocam os parentes mortos. E de repente, quando eles estão enfrentando a turma lá e estão perdendo a guerra, aí vem os caveiras, tudinho da família dele, e luta e destrói o inimigo. Aquilo é uma dica. Você está com todos os seus parentes. Fale com ele. Ele já sabe, tá? Fale com ele, por favor. Ele é um santo de Israel, é uma bênção de Israel. Então, assim, você pode assistir aí os Piratas do Caribe, que tem um filme deles que eles vão enfrentar outro e começa a levar na cabeça. E um cara lá invoca os antepassados, de repente aparece um monte de defunto e tudo com espada na mão, e toma um cacete e venceu. O DNA aberto. O DNA aberto para Deus e para os antepassados. Eu estou te falando um grande mistério. É um grande mistério. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, porque a sabedoria não é para todos, não. Eu quero trabalho, pastor, para me lascar. É para lascar mesmo. Mas quando o DNA abre, você domina. Pastor, eu faço motor. Aí eu tenho um amigo meu que faz motor, mas ele vive viajando. Ele faz 30 motor toda semana. Aí bota aí 30 motor a R$6.000 cada um. Aí, ou seja, mas fulano faz motor, é DNA. Quando você vai sozinho, você se lasca. Mas quando você vai com sua mãe, com seu pai, com sua avó, bisavó, eu tô aqui, tá Dona Marinete aqui comigo. Seu Joel também, minha bisavó judia tá aqui comigo também. Bora! Os antepassados nos acompanham. Abraão, Isaac, Jacó, estavam tudo com Cristo Jesus. Jesus era um príncipe. E esse príncipe tem DNA aberto. A cobra tem o DNA aberto. O sapo tem o DNA aberto. E quando tem o DNA aberto, você e os antepassados interagem. Porque eles são você. E você é eles. Quando uma pessoa se liberta, liberta tudo para trás. Cristo não veio morrer por nós? E levou consigo o cativeiro? E deu dons aos homens? Ou seja, dons, cativeiro, morte. Olha aí, Cristo veio te dar dom. Pastor, eu sou um marceneiro lascado. Mas se você abrir o DNA, os caras vão vir de outro estado contratar você. É o dom. A força está no dom. Pastor, eu faço tanta força. Faça mais! Eu fazendo força! Epa, faz muita força não. Eita, de novo, velho. É o dom, velho, que faz você brilhar. O cantor, aquele cantor, Nelson Ned, fez sucesso no mundo, fez sucesso na igreja. Qual é a força de Nelson Ned? O dom.
Se Nelson Neto fosse bonitão, dos olhos azul, 2 metros de altura, dizer porque ele é bonito. Sim, ele era um homem bonito na altura dele. Mas não era. A força de Nelson Neto não era a beleza. Era o dom. E a prova disso é que ele no cabaré ele fazia sucesso. E na igreja ele fazia sucesso. No cabaré, sucesso. Na igreja, sucesso. No cabaré, sucesso. Na igreja, sucesso. Pronto! É o dom e acabou! E acabou! Aí tem crente que não sai do lugar. Tem crente que canta, não grava nem um CD, nem uma toca-fita. Por quê? Não está buscando dom, gente. Eu estou te falando que a supremacia está no dom. Você é um médico? Então procura dom de cura. É. E você vai olhar para os seus clientes e vai dizer, você vai ficar bom. E fica. Sabe quem que faz isso? O doutor Pachu. Ele olha para os clientes e diz, Jesus, eu vou te operar, mas Jesus que vai te curar. Você vai ficar bom. Aí olha para o olho da pessoa assim, ó. E a pessoa fica. 92% das operações de Pachu dá certo. Olha. Então, nós já nascemos com ele. Você tem ligação até Adão e Eva, é porque nós é entupipipi, dogodó, entupido. Mas no momento que você desentope, velho, aí o dom vem, ó, e brilha. Brilha. Como aquele cara que tem voz de anjo, como é o nome? Aquele Star. Como é o nome? Como é o nome dele? Qual é o nome daquele cara que tem voz de anjo? Que ele tem voz de anjo? Hã? O dom o Mércules tem. Como é o nome? Scorpion cantando o seu maior sucesso. Olha. Aqui, o maior sucesso de Scorpion. É. Aquele cara. Olha. Mas por que ele fez sucesso? Dom. A gente pensa que dom é só na igreja, né? Ah, menino. Você acorda, menino. É, ó. Olha! Igualzinho. Igual. Vai dizer que um cara desse não tem dom, velho? A guitarra. Pastor, não tô entendendo nada. É que você não sabe falar alemão? Igualzinho, né? Igualzinho, ó. Eita, todo arrepiado, ó. A guitarra. A guitarra da minha boca, ó. Esse cara tem dom, velho. Não vai dizer que esse cara não tem dom, porque ele tem. Tá igualzinho, pastor. Olha aí, tá vendo? Olha. Eita, me arrepiei todinho. Olha, mas pastor, é dom, velho. Dom é dom, meu irmão. Aí tem esse outro aqui, ó, tudo sucesso. A voz dele, que ele é alemão, né? Ele é alemão. Sky. Eita! Receba. Não. Urinar?
igualzinho, velho. Eu tô cantando igual. Aí, time, time. Eita! Eu vou deixar o cabelo ficar do jeito do cabelo dele, tá? E é. Virgem Maria. Não é dom, né, rapaz? Wind of Changes. Olha aí. With Changes. Aí esse cara tem um dom, a voz dele soa que nem anjo. A voz dele é voz de anjo. É. Aí ele vem, a guitarra. Por que ela atraía tanta gente? Dom. Vou me urinar no banheiro. Olha a guitarra. É perfeito, velho. Isso é um dom. É um dom. Agora tem esse outro aqui, ó. Né? Aqui, ó. Qual é? Não, esse aqui, que é Star. Aí você dá uma olhada nesse cara pra você ver. Isso é um dom. E é um dom que atrai as multidões. As multidões. Isso acontece na política, na religião. Por que um padre é tão amado? É porque é legal. Mas por que o outro não é amado? Dom. Apenas dom. Olha. Tem muitas músicas dele boas, mas tem um negócio de estar, né? Always. Aí, ó. Pronto, esse é o sucesso maior deles. Eu tô falando pra você, é o dom. Esse cara aqui já é um coroa, né? Mas se ele vier fazer um show aqui na minha região, vai ser uns 2 ou 3 mil reais o show, lotado. Ele lota qualquer estádio. Também a turma dele é boa, né? Alemão, né? Qualidade alemã, né? Ó. Aí esse aqui, qual é o nome dessa música aqui? Always Somewhere. Sempre e em todo lugar. Always Somewhere. Aonde for. Ó a guitarra. Parece um gato miando. Se você na igreja, em qualquer canto, busca o dom. Aí pega um violão e tom. É porque a gente tem umas cagadas. Sabe por que a gente tem umas cagadas? A gente fica dizendo assim, isso é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, e não busca o dom de Deus. Aí, ó. Aí até as músicas dele, eu não tô mandando você ouvir, nem digo que é certo, né? Eu tô dizendo que é dom. É um dom e os astrais procuram isso aí, tá? E se você tiver dom, você arrasa na igreja, no cabaré, na manichula, dentro do buraco, onde você tiver, você arrasa. Por exemplo, pastor, eu quero um dom. Qual é o dom? Eu quero um dom de fazer bolo. Se você tiver o dom de fazer bolo, as pessoas vêm atrás de você, pode estar dentro de um buraco, eles vêm. Ah, não, meu filho vai casar, você pode fazer o bolo para mim? Porque você tem dom. O dom, tem um vídeo nosso chamado Supremacia dos Dons. Ó. Aí tem os cabas são bons de guitarra. São bons de guitarra. Então seja bom naquilo que você faz. Por exemplo, um pastor, ele tem que procurar dons espirituais para auxiliar ele. Dons de revelação, dons de discernimento e dom da palavra. O pastor tem que falar bem. Ele tem que encantar as pessoas com suas palavras. Eu sou pastor. Não vai ter a força. Você tá entendendo? Que isso? É o dom, velho. Dom forte, né? Still loving, apenas amando. Estilo de amar. Ó. Aí ele arrasa, velho. Se esse cara virasse crente, ele ia ser o maior cantor gospel do mundo. Não. Aí a guitarra.
Virgem Maria, esse guitarrista aprendeu com os anjos tocar guitarra. Carisma. Carisma. Quando você tem carisma, você ganha o público até mandando ele se lascar. Por exemplo, uma pessoa que eu gostava muito dela, Desi. Desi para mandar um ir pro canavial era no instantezinho. Mas eu gosto de Desi. Mas por que você gosta de Desi? Eu não sei porque eu gosto de Desi. Tá entendendo? Mas eu gosto de Desi. Ela era meia doidinha da cabeça. Mas sem carisma, você pode cheirar o sovaco, ajeitar, não sai. Quem é que não queria assim, ser amigo de Desi, conversar com Desi? Eu queria Desi lá em Brasília, mandando aqueles caras pro canavial. E aí, então, assim, o carisma diz tudo. O carisma diz tudo. Por isso que os donos da terra procuram carisma, político com carisma. Porque o político com carisma, eu estou lascando vocês, tá? E o povo, lasca mais, queremos se lascar. Lasca mais, queremos se lascar. Eu vou lascar imposto em vocês e vou meter picanha em vocês. Lasca mais. Carisma. Os donos da terra procuram carisma de longe. Elvis Presley, procura cantores. Por quê? O dom é quem manda. Veja aí, Tiririca, que ele é quase igual a... igual o quê? Que fica. Tiririca, ele é um vencedor. Quem deu vitória a Tiririca não foi a sabedoria de Tiririca. Foi o dom. Deus deu um dom para ele. As pessoas gostavam dele. E gostam, né? Então ele virou deputado, depois virou de novo, desistiu de ser, depois voltou a ser. Adivinha, bestalhado? Eu voltei. Eu disse a vocês que não ia voltar, não, mas voltei. E o povo, voltou de novo. O carisma é tudo. O que é carisma? Carisma vem de poder, no original grego. Carisma. Então, assim, você tem um padre, o padre se esforça tanto para o povo gostar dele e o povo não gosta. E às vezes entra um padre, erguei a mão e glória a Deus, erguei a mão e dai glória a Deus, erguei a mão e carisma. Eu assisti esse padre todo domingo de manhã, de 6 horas, 7 horas, a missa, né? Assistia todo domingo de manhã, só para ver, erguei a mão. Por quê? Não sei. Erguei a mão. Todo domingo de manhã eu me levantava e ordenava para minha esposa: bote o meu café agora! E é carisma, velho, é poder, Aí ela, tá certo, meu bigodinho branco. Aí ia botar meu café, eu ligava a televisão. Ainda tem ainda, eu parei de assistir por causa de outros motivos. Mas era domingo de manhã, né? Num prédio bem grande, numa sala bem grande. Teve a doida velha lá que empurrou ele. A doida velha empurrou ele, vai empurrar uma manha. Então, assim, quando o povo gosta. É o carisma. Não adianta tanta sabedoria se não tiver carisma. Agora bem, se sua área não é carisma, por exemplo, você é um administrador. O administrador não precisa de carisma. Administrador é seco. Meu querido, minha querida, não. Administrador é 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E pronto. Tem também unção, né? Unção de amor, de alegria. Tem gente que você olha para a pessoa e começa a rir. Né? Então, assim, o carisma é muito importante. Um pastor, ele pode se formar, ter raiva, ruiva, mas vê um chato. O cara deu o culto chato da pílula, velho. Glória a Deus, terminou logo. E às vezes o cara não sabe nem ler direito. Larila, Jesus, lara, larara, uhul. O carisma é um tipo de Wi-Fi. Ela mexe com as pessoas. Padre, pastor, cantor. Independente de religião, independente do que eles cantam, entendeu? É autoridade, é um magnetismo. Esse magnetismo tinha em Cristo. Cristo disse: quando eu morrer e for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Pronto, ou seja, ele mostrava esse poder de atração. Entendeu como é a coisa? Só alguns príncipes têm. Eu tenho algum carisma, pastor, mas vem dos meus pais, glória a Deus.
Então você tem que usar positivamente, né? O carisma você pode usar para casar. Uma mulher que tem carisma, os homens pulam o muro para casar com ela. A coitada pode ser bonita como for, mas se ela não tiver carisma, o cara nem olha. Então, a mesma coisa é o homem, é a igreja, é o pastor, é o padre, é o cantor. Bom, outro carisma, Michael Jackson. Pirei, pirei, pari, peri, peri, pá. Alguma coisa fez Michael Jackson evoluir. Aí depois ele faz aquele vídeo que ele era um bruxo lá do Antigo Egito. Aquilo é uma dica, velho. As viagens astral, ela nasceu no cabalismo. As viagens astral é a mesma coisa que a ciência fala de regressão. A ciência fala que os psicólogos, eles fazem regressão astral. A pessoa deita na cama, aí chega um psicólogo com uma voz bem suave. Imagine que você está dormindo. A pessoa... Imagine como tudo começou. A pessoa, não, Tonhão. Pare, Tonhão! Você está onde? Eu estou em 1610. Aonde? No Antigo Egito. Servindo a um faraó chamado Faraó Tonhão. Não, por favor. Ele está fazendo o quê? Não, está sofrendo muito, para. Ele está batendo em mim com chicote. Você pensa... É regressão, não tem a regressão? A regressão feita no psicólogo? Os cabalistas faziam isso na cama. Regressão, tá? Depois eu vou ensinar pra você como fazer regressão. Pastor, eu pensei que era outra coisa. Não, era o faraó batendo com o chicote assim, tome! E a mulher tá fazendo a regressão, né? Não, faraó Tonhão, pare, não aguento mais, pare! E o faraó, eu sou o faraó, tchilepá, você não fez a minha comida direito. As mulheres são muito maliciosas, a mulher pensou que era outra coisa. Só por causa do nome, faraó Tonhão, oxe, Então, assim, desenvolva o dom matemático. Às vezes é uma coisa extraordinária. Tinha um cara que andava comigo e ele procurava dons. E ele desenvolveu um dom que ele decorava todos os números de todas as cédulas de dinheiro que você mostrava para ele. Eu pensei que era macumbaria, feitiçaria, alguma coisa. Não. Aí ele disse, me dê uma nota aí, de qualquer número. Aí só que na nota existe uma sequência de 20 e tantos números. B, não sei o que lá, W, D, D, D. Ele olhava assim e dizia, pronto, agora pergunte, qual é o número da nota? Aí ele dizia. Eu fiquei espantado com isso. Dons de cura, dons de rir, dons de administração. Veja aí o vídeo Supremacia dos Dons. E esses dons estão dentro de você, dentro da sua propriedade. Esses tesouros estão dentro da sua propriedade. Agora você tem que achar, invocar os dons. Desenvolver os dons dos seus antepassados em você. Ok? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Tá um padrão, não tá? Um padrão, se ela der um murro no cara, o cara arranca a cabeça. Um padrão, o tamanho do padrão. Bom. Eu não presto muita atenção nas coisas não, tá? Quase eu não assisto ele. Quase, Mas tá um padrão bonitão, tá, não tá? Fortão. Deus abençoe todos os padres, pastores. Desenvolvam e sejam mais felizes. Tá? Os dons podem te fazer muito feliz. As pessoas não buscam dons, eles tentam se virar com o que tem. Mas você tem muita coisa dentro de você. Basta desenvolver. Mas ninguém quer se esforçar nada, a gente já quer mastigado na boca, cuspido dentro da boca da gente. Não é verdade? Mas Deus é grande, tá? Desenvolver os dons e serás feliz. Pastor, eu toco guitarra. Então, se você pedir a Deus, você toca guitarra. Aí esse dom, ele vai manter você. Ele vai manter você.
O nome é supremacia dos dons. Como desenvolver os dons? Você tem várias, principalmente mulheres sacerdotisas, homens sacerdotes. Você pode saber o que o seu pai sabia, bisavó sabia, tataravó sabia. Porque nós é uma carne só. Então você tem a mesma carne de Adão e Eva. Mesma carne. Tem dons de... Pronto, você quer falar em línguas, aí tem dom de idiomas, tem tanto dom. Veja esse estudo completo. E o outro estudo que eu passo para você é como desentupir o DNA. Como desentupir o DNA. Ok? Valeu, valeu!